Mas a expectativa é, portanto, que depois daquela audiência pública haja o julgamento do tema no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não hoje, porque nós temos uma pauta já prevista com recursos extraordinários que serão julgados dentro de instantes, como já vemos pelas imagens da entrada dos ministros, já para o início da sessão plenária desta quarta-feira, que, como sempre, vamos acompanhar aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 11ª sessão extraordinária, realizada em 6 de abril de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, antes de iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de informar a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário os graduandos das seguintes instituições de ensino: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Faculdade Unicaldas, de Caldas Novas, Goiás, e a Faculdade Projeção, de Sobradinho. Dou as boas-vindas a todos os nossos visitantes, parabenizo-os pelos estudos e espero que esta sessão seja proveitosa a todos. No recurso extraordinário 601-720, que julgamos, de relatoria do ministro Edson Fachin, e cujo julgamento terminamos, ficou no início da sessão de hoje, nós definirmos a tese a ser adotada. Como o início da divergência foi do ministro, da orientação que prevaleceu foi do ministro Marco Aurélio, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Presidente, a tese é minimalista e revela apenas o conflito solucionado pelo Supremo. Proponho que seja aprovada com o seguinte teor: incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público, cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Não sei se já passei. Não. Vou tirar uma cópia. Eu indago dos senhores ministros, eu vou tomar os votos sobre a tese a ser fixada, que é a proposta do ministro, então, que, tendo iniciado a divergência, é agora apresentada. Ministro Alexandre de Moraes. Concordo. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, não obstante vencido, e peço todas as vezes para dizer ainda não convencido, mas pela colegialidade, a tese é profundamente coerente com a tese vencedora, também acompanho. Ministro Luiz Roberto Barroso. Também estou de acordo, presidente. Ministra Rosa Weber. De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux. Ministro Dias Toffoli. Também me ponho de acordo e, portanto, esta fica sendo a tese fixada. Ministros, apenas para esclarecer ou informar uma providência que eu tomei a semana passada, já tinha um pouco antecipado a Vossas Excelências, em que nós agora estamos fixando e fazendo uma chamada, até porque combinei com os presidentes de tribunais do Brasil, todas as nossas teses, o recurso, a data, o relator, tem uma chamada agora no site e passei a todos os presidentes de tribunais para que eles, no prazo de 60 dias, nos digam, a partir das teses que nós fixamos, quais as providências
adotadas nos respectivos tribunais e qual o número de processos, então, que nós tiramos do acervo do Poder Judiciário com a providência de darmos ênfase à solução dos casos de repercussão geral. Então, eu espero que no final de maio eu possa passar a Vossas Excelências e também fixar para conhecimento de todos o número de processos que nós conseguimos, com os processos julgados, solucionar no Poder Judiciário. Quer dizer, não haverá novas demandas sobre isso e as teses estão fixadas. Senhora Presidente, pela ordem, só gostaria de um esclarecimento. Eu não me lembro se na última sessão aduziu-se a modulação sobre se ela havia sido pleiteada ou se aguardaria embargo de declaração. Não me recordo. Embargo de declaração, porque nós não teríamos os dados como foi posto pelo ministro Dias Toffoli. Acho que é uma das soluções, que a gente adota a medida imediata quando há os dados já. Não havendo e não tendo sido pedido, a gente aguarda os embargos. Lembra disso? Nós já decidimos, em alguns casos, que mesmo de ofício, sem haver pedido, mas tendo os elementos que levam nós, enquanto juízes, a avaliar a necessidade de modulação, nós podemos formulá-la, inclusive de ofício, e aprová-la. Todavia, quando há os elementos suficientes para fazer essa análise dentro de todo o corpo processual. Não havendo, é muito difícil avaliar. Mas houve essa questão foi posta no final da sessão. Neste caso, concretamente... neste caso, nós temos que aguardaríamos embargos. Apregou para continuidade de julgamento e neste caso, vou dar sequência rigorosamente. A pauta, embora tenha outros processos com advogados presentes, por ser de uma simplicidade maior e ser rigorosamente o mesmo tema. Então, como é um voto vista que eu tinha num processo de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, eu vou anunciá-lo fazendo, inclusive, um resumo, porque é exatamente a mesma situação do recurso extraordinário 701-720. Este é o recurso extraordinário 434 e 251, procedente também do Rio de Janeiro. O relator é o ministro Joaquim Barbosa, recorrente município do Rio, recorrido de Esbarra, também distribuidora Barra de Veículos, como foi o caso passado. No meu voto vista, eu recupero para informar aos que não participaram daquele primeiro julgamento, do início do julgamento, que este recurso extraordinário foi interposto contra o julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que afirmou que, por não ser o impetrante o proprietário do bem, não poderia figurar no polo passivo da obrigação tributária referente ao IPTU e que seria pacífico o entendimento de que o locatário ou concessionário não seria parte legítima para figurar no polo passivo dessa obrigação. Em se tratando de bem público pertencente à União, vigora a imunidade recíproca, não podendo o município tributar imóvel da União, ou seja, no mesmo caso, esta importadora distribuidora de veículos alugava um bem do município e alegou a imunidade tributária para não pagar o IPTU. É exatamente a mesma situação do precedente. O ministro Joaquim Barbosa votou pelo provimento do recurso extraordinário do município do Rio. Eu pedi vista dos autos, como o Supremo, em 6/4. O ministro Dias Toffoli negava provimento ao recurso. Vossa Excelência pediu vista. Pedi vista, e no dia 6, agora, então, nesse recurso extraordinário, cuja tese acabamos de firmar, recurso extraordinário 601-720, o plenário decidiu por maioria com repercussão geral esta matéria, assentando a constitucionalidade da incidência do IPTU sobre bens imóveis que, apesar de titularizados pela União, são locados por particulares para exploração de atividade econômica particular. A questão constitucional trazida na espécie também já foi analisada pela segunda turma do Supremo, no recurso extraordinário 451-152, prevalecendo, então, a jurisprudência que, afinal, nós discutimos na sessão passada. Mas, naquele julgamento, me impressionaram os argumentos expendidos pelo ministro Joaquim Barbosa, e foi firmada a tese contrária ao que eu, então, até tinha pregoado. Estou transcrevendo, que já foi transcrito também no voto
do caso anterior, do recurso extraordinário anterior, qual era a tese, e também na espécie, a empresa recorrida é titular de direito ao uso do imóvel cedido pela Infraero, no qual desenvolve atividade privada com fins lucrativos, revenda de veículos, atraindo a incidência dos parágrafos 2º e 3º do artigo 150 da Constituição. Desse modo, retomando a interpretação sistemática que teve início com o voto do ministro Joaquim Barbosa, no recurso extraordinário 451-152, de que ficou de relatoria do ministro Gilmar Mendes, este Supremo chegou, então, a decidir que a imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata das entidades políticas federadas e não particulares que executem com inequívoco intuito lucrativo serviços públicos. Nem é este o caso. Aqui, como eu disse, é atividade particular, revenda de veículos. O imóvel era alugado e o que pretende, portanto, a empresa particular é não cobrar o IPTU, vendo-se estendida a ela aquela imunidade. Por isso, na minha compreensão, a incidência da imunidade não resiste à interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, artigo 150, parágrafo 3º, combinado com 170, inciso 4, contrários à extensão desta imunidade, que favoreceria não ente federado, mas empresa privada com objetivos econômicos e que se sujeita exclusivamente em regime isonômico à livre concorrência, pelo que eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator e dar provimento ao recurso extraordinário. Então, eu colho os votos, enfatizando ainda uma vez, o ministro Joaquim Barbosa dava provimento ao recurso. O ministro Dias Toffoli negava provimento ao recurso. E eu voto acompanhando o relator pelo provimento do recurso, que é do município, como eu disse. Qual é a cadeira do ministro? É do ministro Joaquim Barbosa, que não voto, E agora quem está nela? É o ministro Edson Fachin, que neste caso não vota. Ministro Alexandre de Moraes. Da mesma forma, presidente, que nos anteriores, eu acompanho o relator. Ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu, o relator, acho que é divergência. O relator. O ministro Joaquim Barbosa era o relator. Vossa Excelência está acompanhando o ministro. Acompanhando o ministro Joaquim Barbosa. Quem diverge é o ministro Toffoli. Ok, eu estou acompanhando a posição de Vossa Excelência. Pois não. Ministra Rosa Weber. Eu acompanho o relator e Vossa Excelência. Pois não. Ministro Luiz Fux. A posição de Vossa Excelência é essa que agora nós acabamos de acolher a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reporto-me ao voto proferido no recurso extraordinário 601-720, que farei transcrever para efeito de documentação nesse processo. Eu acompanho o relator, portanto, provendo o recurso que é do município do Rio de Janeiro. Pois não. Então, este é um caso que não... Pois não. Eu só gostaria de deixar consignado que, neste caso, a exemplo do anterior, mas não daquele primeiro, porque esse é o terceiro, eu, no meu voto, estou modulando, porque considero que nós estamos mudando a jurisprudência e o meu ponto de vista e a minha linha de entendimento é que sempre que o Supremo muda uma jurisprudência consolidada em matéria tributária, deve modular. Como eu acho que nós estamos mudando a jurisprudência, eu estou modulando de ofício no meu voto. Pois não. Já havia votado antes da decisão majoritária do julgamento anterior que se formulou a tese, eu mantenho o meu voto, porque ele não estará a destempo, indo contrariamente ao que formou a maioria, uma vez que eu já havia votado antes de ter essa formação. Então, por essa razão, eu mantenho ele. Pois não. Neste caso, este recurso extraordinário, como eu disse, ele não tinha repercussão geral, mas fica valendo para ele a mesma tese, porque é rigorosamente a mesma situação. Eu tinha no meu voto resumido de uma forma até mais direta, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 4A, não alcança imóveis da União, das entidades
federadas cedidas para empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos. Mas este aqui é só para não enunciar uma tese, porque realmente não tem repercussão geral. Vai valer e vai constar do nosso repertório de teses exatamente aquela que foi enunciada. A proclamação, portanto, do resultado, deram provimento ao recurso, por maioria, vencido o ministro Dias Toffoli. Redatora para o acórdão sou eu, porque o ministro Joaquim Barbosa já tinha votado. Senhores ministros, apregou para julgamento da relatoria, para continuidade de julgamento, da relatoria do ministro Marco Aurélio, voto vista do ministro Dias Toffoli, o recurso extraordinário 579.431, procedente do Rio Grande do Sul, recorrente à Universidade Federal de Santa Maria, recorrida Geni Marisa Rodrigues César, neste caso, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, negando provimento ao recurso, que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Teori Zavascki e Luiz Fux, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. Eu apenas quero fazer uma referência que, neste caso, há quase 27 mil processos notificados como sobrestados, aguardando o fim deste julgamento. O ministro Dias Toffoli pediu vista. Está com a palavra, ministro. Senhora presidente, eu estou pedindo para o assistente distribuir o voto para facilitar o acompanhamento. Mais adiante, desde logo, que eu estou acompanhando o relator negando provimento ao recurso extraordinário. Entretanto, em meu voto, eu confiro um alcance maior à tese a ser fixada, a fim de que abranja não só as obrigações de pequeno valor, mas também os precatórios. Então, eu vou resumir o voto que estou distribuindo a Vossas Excelências para indicar, uma vez que já vai fixar essa tese, embora o caso aqui diga respeito a requisições de pequeno valor, penso que poderíamos já fixar a tese jurídica. Talvez na tese proposta em meu voto eu possa suprimir a parte final e suprimiria a relativa a pagamento de débito de pequeno valor, porque dá a entender que, não sendo de pequeno valor, né, aí não se tem incidência. Fica bem assim, né? Eu, rapidamente, senhora presidente, iniciado o julgamento, o ministro Marco Aurélio votou pelo não provimento do apelo, foi acompanhado pelos eminentes ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. Na sequência, pedi vista. Após detido exame dos autos, bem como de todo o contexto das consequências que inevitavelmente advirão da decisão que aqui se vai tomar, encontro-me convencido do acerto do voto do ministro relator. Entretanto, com a devida vênia, gostaria de tecer algumas considerações que julgo pertinentes e que até o presente momento não foram levantadas pelo plenário da Corte. Aí eu continuo dizendo do objeto da repercussão geral no caso concreto, transcrevo a questão de ordem no recurso extraordinário 579.471 e a ementa decidida nessa questão de ordem, que eu omito a leitura. E adiante eu digo, conforme se extrai da ementa, ora transcrita, e dos debates levados a cabo naquela ocasião, o tema de repercussão geral definido para ser levado à apreciação do colegiado era mais amplo do que aquele que foi objeto da análise. Segundo é possível colher do acordo da já mencionada questão de ordem, naquela oportunidade, que se estabeleceu como alvo dos debates foi a discussão atinente ao cabimento de juros de mora no período compreendido entre as datas da conta de liquidação e da expedição da requisição de pequeno valor do precatório. O processo sob exame, entretanto, versa tão somente sobre as requisições de pequeno valor. E, em função disso, o relator, notando o posicionamento que tem sido sempre reiterado, tem conhecido, limitando-se a uma tese mais minimalista. E, ao dar provimento ao extraordinário, propôs a aprovação da seguinte tese: incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição relativa a pagamentos de débito de pequeno valor, agora já reajustado
agora já reajustado. Infere-se dessa maneira que houve uma restrição, e aí eu supero, então era exatamente esse o ponto. O relator, então, vem e retira aquela parte final. A parte final seria restritiva quanto à tese, e não há como implementar restrição. Os juros da mora incidem nesse período entre o cálculo e a requisição em qualquer situação jurídica. Então, eu teço essas análises, que agora o relator também entende ser pertinente para aplicar uma tese mais abrangente. Mais adiante, eu também digo do marco inicial a ser adotado para a incidência dos juros moratórios, que é uma outra parte que eu penso que é importante fixar, ministro Marco Aurélio, o marco inicial deixar bem claro. Então, essa parte, a primeira parte, que seria, apesar de acompanhamento no conteúdo, era a questão de alargar além das requisições de pequeno valor, mas a segunda parte, que o ministro relator já adota. A segunda parte, então, eu falo a respeito do marco inicial para a incidência dos juros moratórios. Então, aqui também, resumindo rapidamente, alguns minutos só, senhora presidente, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, admitida como amicus curiae, suscitou nos autos necessidade de se esclarecer com precisão a que cálculo se refere a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que têm sido proferidas muitas decisões judiciais no sentido de se excluir a incidência de juros moratórios, não apenas a partir do cálculo definitivo de atualização ou da homologação judicial, mas já a partir da memória de cálculo que instrui a inicial executiva. E aqui vemos também a importância da participação dos amicus curiae, trazendo elementos de outros entes e outras instituições e jurisdicionados que são atingidos por nossas decisões. Então, eu digo que a questão merece ser considerada e avaliada por nós. O eminente relator, ao sugerir a tese para repercussão geral, dispôs que incidiriam juros de mora no período compreendido entre as datas da realização dos cálculos e da requisição do pagamento do débito de pequeno valor. Com efeito, a mim parece que a expressão data da realização dos cálculos há de ser melhor explicitada, na medida em que penso assistir razão ao amicus curiae, quando afirma que, sendo muitas as contas de liquidação, muitas vezes elaboradas no curso da execução, o emprego da locução data de realização dos cálculos pode abrir margem a interpretações conforme cada caso concreto em que haja, às vezes, novas... Das datas. Exato. Então, da simples análise dos artigos 534 e 535 do CPC, é possível extrair-se uma série de momentos nos quais, de certa forma, haverá elaboração de cálculos. Cito como exemplos. Primeiro, o início do procedimento executivo, com a apresentação do demonstrativo disciplinado e atualizado do crédito, artigo 534 caput. Um segundo momento, a homologação do cálculo da contadoria que resolve divergências entre as partes. Há um terceiro momento, a possível sentença de embargos. Isso sem contar a possibilidade de interposição de recursos para instâncias superiores, ocasião em que os cálculos elaborados pela primeira instância poderão ser confirmados ou mesmo alterados. Daí que, se a figura prudente, já que estamos em sede de fixar tese com repercussão geral, determinar com exatidão o momento em que deverá ser compreendido, para os fins dessa tese, a data inicial da realização dos cálculos, evitando-se o surgimento de novas contestações ou novos recursos em relação à fixação dessa data. Na verdade, não uma parte, apenas um esclarecimento. Primeiro, queria louvar o belo voto que Vossa Excelência apresenta ao plenário e fico muito confortável de que Vossa Excelência esteja concordando com o relator. Até agora, no último momento, conversando com os meus juízes auxiliares, que ambos passaram pela Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que
que se notabiliza pela qualidade de seus integrantes, eu dizia exatamente da injustiça que seria o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a aplicação dos juros de mora a partir da elaboração dos cálculos dos credores da Fazenda Pública. Então, vejo que Vossa Excelência está vindo nesse sentido, isso me deixa muito tranquilo e, desde logo, já adianto o meu voto para acompanhar não só Vossa Excelência, como o eminente relator, que nos brindou também com um voto bastante alentado e esclarecedor. Mas eu indago de Vossa Excelência, quando fixa a data de referência para a aplicação, a data de referência dos cálculos apresentados pelo credor, como marco inicial para a incidência dos juros de mora. Suponhamos que esse cálculo não seja homologado, afinal, ou seja, objeto de embargos. Ainda assim prevaleceria essa data? Para esses fins, sim, porque, eventualmente, o que vai ocorrer? Vão ocorrer recursos, etc. e tal. E aqui nós estamos analisando a incidência dos juros de mora. Sim. Não o principal, e o início da contagem dos juros de mora. Você acaba até o crédito exequendo. Sim, não, mas parcialmente procedente. Quer dizer, aí os juros incidiriam apenas, quer dizer, retroagiriam a essa data, mas incidiriam sobre os novos cálculos. Sobre os novos cálculos, está certo. Obrigado. Por isso que eu entendi, mas queria a confirmação de Vossa Excelência. Então, eu chego ao final propondo a seguinte tese: são devidos juros de mora no interregno entre a data de referência dos cálculos apresentados pelo credor e da expedição do precatório da requisição de pequeno valor. Essa parte já fica superada com a redação. Mas em relação à tese formulada pelo relator, a questão é que eu já estabeleço aqui a data de referência dos cálculos apresentados. Vossa Excelência, então, acompanha o relator. Eu acompanho o relator. Negando por afirmação. Só sugiro que nós, quando se fala do cálculo de liquidação... Sim. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, conforme já adiantei, acompanho integralmente o voto do ministro Toffoli, que complementa, a meu ver, com acerto, o voto do ministro relator. Na verdade, Sua Excelência já havia até concordado no sentido de estender essa forma de correção de pagamento de juros de mora não apenas aos precatórios de pequeno valor, mas também aos demais, uma questão de justiça e de isonomia. Então, acolho integralmente o voto, tal como foi formulado. Excelência, eu sustentei no processo, não da parte. Se me permite só um esclarecimento de matéria de fato a respeito desta questão, porque me parece que os juros, eles incidem a partir do ajuizamento da ação. E com essa redação proposta, vai parecer que se estabelece uma nova regra para a incidência dos juros originários da demanda. Então, não se trata de estabelecer início da vigência dos juros, somente o final deles. Porque nós vamos criar uma outra celeuma. Presidente, como relator, apenas para endossar a preocupação veiculada da tribuna, porque não devemos sinalizar a possibilidade de dúvidas quanto à incidência de juros em outro período. A matéria está pacificada no judiciário. Os juros da mora, e não juros de mora, da mora, eles incidem a partir da citação, né? Da citação considerada a demanda, considerada a ação proposta. A controvérsia que surgiu, daí eu ter ficado apenas na tese minimalista, né? Esteve ligada à requisição. Sim. Mas, claro, que em se tratando de estabelecimento da tese, nós podemos contemplar também a situação jurídica em que, ao invés da requisição considerado pequeno valor, se tem a expedição do precatório. Por isso eu aderi de imediato à ponderação feita, mas me permitiria ficar nessa tese, dirimindo
dirimindo, portanto, o conflito e a intranquilidade existente quanto à incidência ou não dos juros da mora nesse período entre os cálculos apresentados e a requisição ou precatório. E também ficaria. Também Ou seja, não lançaria coisa alguma que possa sugerir dúvidas quanto à incidência em data pretérita aos cálculos, porque não há qualquer controvérsia sobre isso. Pois não. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário pelas ações que já foram amplamente discutidas e debatidas e proclamo o resultado. Negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, prevalecendo, então, como tese, ministro Marco Aurélio. Sim, presidente, aí ficaria, né? Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Colho os votos sobre a tese. Ministro Alexandre de Moraes? Eu não posso participar do julgamento, mas da tese... Da tese, eu acho que sim. Sem problema? Então, eu concordo. Hoje mesmo eu não havia votado no anterior e votou. Eu acompanhei na tese. Ministro Edson Fachin. De acordo, senhor presidente. Ministro Roberto Barroso. Eu acompanho, presidente relator. Ministra Rosa Weber. Acompanho, presidente. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, eu mantenho a minha posição estabelecendo a data de referência dos cálculos apresentados. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Vai ficar consignado no voto. Sim. Eu também acompanho o relator e, portanto, fica sendo esta a tese divulgada. Vencida em parte na tese, o ministro. Isso. Este é o resultado do julgamento. Não há. Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento o recurso extraordinário 938-837, procedente de São Paulo, sendo recorrente mútua de assistência dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, e recorrido do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, a Missicúria, e Vossa Excelência tem a palavra para relatório e, na sequência, para o voto, pois não haverá sustentação oral. Senhora presidente, eminentes pares, ilustre senhor Procurador-Geral da República, nesse recurso extraordinário 938-837, o relato em síntese é o seguinte: trata-se de recurso interposto por mútua de assistência dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia em face de acordo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, emendado nos termos que está no voto, e que, em síntese, o acórdão assentou que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica e de autarquia e se encontram abrangidos pelo conceito de fazenda pública. Os pagamentos devem ser submetidos à ordem cronológica de apresentação dos precatórios, consoante o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Os embargos de declaração postos para fins de precorcionamento foram rejeitados e, no recurso extraordinário, interposto com base na linha A, inciso 3º do artigo 102 do permissivo constitucional, alega-se violação ao já mencionado artigo 100 e respectivos parágrafos da Constituição Federal. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o regime de precatórios não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional, não se lhes impondo a regra do artigo 100 da Constituição, restrito ao pagamento de débitos pela fazenda pública, suas autarquias e fundações. Alega ainda que os conselhos, mesmo tendo natureza autárquica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na ação direta em constitucionalidade 1717, são esses conselhos mantidos pela receita arrecadada de seus próprios filiados, mediante contribuições, razão pela qual não há dotação orçamentária à conta da União que justifique o pagamento de seus débitos precatórios. Defende também que essas entidades gozem de autonomia administrativa, patrimonial e financeira e não dependem de verba pública, razão pela qual seus orçamentos não enfrentam o rigor da anualidade e anterioridade, dada a não vinculação da Receita ao Tesouro Nacional, daí a desnecessidade de precatório.
Em contrarrazões ao extraordinário, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo sustenta ostentar a natureza jurídica e autarquia federal em regime especial por força do disposto em Lei 5.194, de 1996, e nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 267, qualificação que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no já mencionado julgamento da ADI 1717. Sustenta ainda que, por ser autarquia, possui os mesmos privilégios otorgados à Fazenda Pública, especialmente os predicados da inalienabilidade e da impermeabilidade dos bens que compõem o seu patrimônio e, de consequência, submete-se ao procedimento de execução previsto no artigo 730 do Código de Processo Civil de 73, aqui citado porque vigente ao tempo do recurso, e ao regime de precatórios do artigo 100 da Constituição. Por fim, alega que seu orçamento, programa de atividades e aplicação de sua receita são itens de competência do plenário da instituição e, uma vez consolidado, submete-se às exigências do Tribunal de Contas da União. O recurso extraordinário foi admitido pela vice-presidência daquele tribunal regional e qualificado como representativo de relevante controvérsia na forma do então vigente Código de Processo Civil. Esse tribunal, por unanimidade, em 17 de março de 2016, reputou constitucional a matéria e reconheceu a existência de repercussão geral, atribuindo à causa o tema de número 877 da respectiva sistemática. A Procuradoria-Geral da República exarou parecer nos autos, pugnando pelo provimento do recurso extraordinário, sob o fundamento de que o regime de precatórios é excepcional e, portanto, não se constitui em desdobramento necessário do enquadramento dos conselhos de fiscalização profissional como autarquias corporativas, cuja especialidade se justifica pelo elevado grau de autonomia financeira. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro requereu sua inclusão no feito na qualidade de amicus curiae, apresentando manifestação no sentido da impenhorabilidade dos bens dos conselhos profissionais e da submissão ao regime de precatórios, pedido que foi deferido. A União requereu seu ingresso na lide na mesma qualidade e sustentou a inviabilidade do regime de precatórios para a satisfação dos débitos judiciais dos conselhos de fiscalização profissional, entre outras razões, por não integrarem a lei orçamentária anual. O COREN anexou, o Conselho Regional de Enfermagem, COREN anexou aos autos manuais de racionalização de procedimentos sobre precatórios, elaborados pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e pelo Conselho da Justiça Federal, reiterando ainda o pedido de desprovimento de recurso extraordinário. Os autos físicos foram convertidos em eletrônico, também, portanto, admiti, como disse, a União na qualidade de amicus curiae, e este é o relatório, senhor presidente. Por gentileza, Vossa Excelência continua com a palavra para voto. Senhora presidente, vou apresentar o voto principiando por reconhecer que a matéria envolve uma certa, para não dizer notória, complexidade, à luz do que esse tribunal já apreciou e dos debates importantíssimos que nesses autos foram travados de parte a parte pelos amici curiae e também pelo Ministério Público Federal. Do exame que fiz, cheguei a uma determinada conclusão que apresento a debate e deliberação desse colegiado e digo no voto o seguinte: atendidos os requisitos formais do processo e não havendo preliminares suscitadas pelas partes, passo a análise do mérito recursal, o qual consiste na definição da submissão das dívidas passivas dos Conselhos de Fiscalização Profissional ao rito de execução, previsto agora no artigo 535 do vigente Código de Processo Civil de 2015 e, de consequência, ao regime de precatórios para o pagamento dessas dívidas nos termos previstos no artigo 100 da Constituição Federal e no mesmo artigo, parágrafo 3º, quanto às dívidas de pequeno valor. Inicialmente, reputo indispensáveis algumas considerações, sem embargo, como disse, da complexidade desse fenômeno jurídico, sobre o regime jurídico das entidades de fiscalização das profissões, à luz do que consta na legislação
do quanto assentado também até o presente momento na jurisprudência deste tribunal, bem como do que leciona a balizada doutrina sobre o tema. Principio, relembrando que o inciso 13º do artigo 5º da Constituição Federal dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ademais, fixa competir privativamente à União legislar sobre a Organização Nacional do Emprego e condições para o exercício das profissões no artigo 22, inciso 16º. Nesse contexto, diversas leis específicas, ao regerem os inúmeros conselhos profissionais no Brasil, como, por exemplo, a Lei 3.268 de 1957, que institui e define as atribuições do Conselho Regional de Medicina, atribuem-lhes estas leis, do que citei como exemplo a do Conselho Regional da Medicina, atribuem-lhes a qualificação de pessoa jurídica de direito público, alguma delas inclusive especificando a natureza jurídica de autarquia. Por exemplo, Lei 3.820 de 1960, Conselho Federal de Farmácia. Lei 5.915 de 73, Conselho Federal de Enfermagem. Lei 4.264 de 4.324 de 1964, Conselho Federal de Odontologia. Lei 5.517 de 1968, Conselho Federal de Medicina, e ainda como exemplo, o Conselho Federal de Administração, regido pela Lei 4.769 de 1965. Em relação à hora recorrida, especificamente, que é o CREA de São Paulo, a Lei 5.194 dispõe no artigo 80 que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia constitui serviço público federal descentralizado sob forma autárquica, gozando os seus bens, rendas e serviços, bem como os dos CREAs, que lhes são subordinados, de imunidade tributária. Em 1988, contudo, a Lei 9649 outorgou um novo desenho jurídico aos conselhos de fiscalização ao dispor, no artigo 58, que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidas em caráter privado, por delegação do poder público mediante autorização legislativa. Atribuiu a esses organismos que estamos a tratar no presente voto, que trago à colação, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, afastando, portanto, a aplicação do regime jurídico de direito público. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, e aqui já ingresso na definição da natureza jurídica atribuída aos conselhos, pela jurisprudência que entendo predominante, ao menos até este momento aqui nesse tribunal, portanto, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1717, em 7 de novembro de 2002, relatoria do eminente ministro Sidney Sanches, declarou a inconstitucionalidade daquele artigo 58, ao qual eu acabo de me referir. Declarou, portanto, a inconstitucionalidade do referido dispositivo de lei e transcrevo aqui a ementa respectiva deste julgamento de 7 de novembro de 2002, publicado em 28 de março do ano seguinte. Em igual sentido, no julgamento da questão de ordem, na ACO 684, o eminente ministro relator foi o eminente ministro Sepúlveda Pertence, julgamento cuja publicação se deu em 30 de novembro de 2005, reafirmou-se neste tribunal a natureza jurídica de pessoa de direito público dessas entidades de fiscalização das profissões. Segundo esta linha, a natureza jurídica da autarquia é conferida aos conselhos de fiscalização pela impossibilidade de delegação a uma entidade privada de atividade típica do Estado, que abrange o poder de polícia. E qual é esta atividade? Também a de tributar e até mesmo de punir no que tange ao exercício de atividades profissionais. Além disso, acrescento, os conselhos são criados por lei, têm personalidade, portanto, nessa esteira de direito público, autonomia financeira, funcional e administrativa, características típicas desse braço de administração pública. No entanto, o saudoso ministro Maurício Correia, em voto vista, que proferiu no julgamento da medida liminar daquela ADI 1717, divergiu
no sentido de considerar possível a delegação em caráter privado pelo poder público de serviço típico do Estado, citando como exemplo os serviços notariais e de registro, cuja delegação se dá de forma expressa pela Constituição no artigo 236. Asseverou ainda ser opção do legislador a definição da forma, modo e fim da constituição dessas entidades profissionais sob a razão de autarquia. E disse: tanto a lei pode determinar que a fiscalização seja feita pela administração direta e nenhuma inconstitucionalidade poderá ser arguída, como a lei pode criar uma autarquia e lhe incumbir tal tarefa, nada havendo de irregular. Cabendo lembrar que o legislador jamais é obrigado a criar uma autarquia, seja qual for o seu fim, pois pode manter qualquer das suas atividades dentro da administração direta. A orientação que prevaleceu foi no sentido que a natureza jurídica da autarquia seria inarredável, por conta da indelegabilidade do poder de polícia. Esse entendimento majoritário, assentado na ADI 17 e 17, já havia sido firmado, segundo depreendo, no julgamento de outra ação direta de constitucionalidade, ADI 641, de relatoria para acordo eminente ministro Marco Aurélio. Esse julgamento, ao que me concedeu, em 1991, quando esta Corte decidiu não possuírem os conselhos legitimidade para propor ação direta em constitucionalidade, pois são autarquias, não são entidades de classe de âmbito nacional, e a decisão fundou-se numa interpretação do rol dos legitimados para a ADI. E no contexto de um voto vencido, nada obstante, o ministro Nery da Silveira, então relator originário da ação, reconheceu que essas entidades, além de exercerem fiscalização, são também órgãos de defesa das atividades profissionais respectivas e, assim, em seu modo de ver, deveriam estar contidas no rol dos legitimados, pois se enquadrariam no inciso 10º, artigo 103, última parte da Constituição. E, de igual modo, no mandado de segurança 22.643, relator eminente ministro Moreira Alves, no mandado de segurança 21.797, relator eminente ministro Carlos Veloso, foi, na direção da orientação majoritária, reafirmado o caráter autárquico dos conselhos de fiscalização, e esse último, o mandado de segurança 21.797, foi emendado nos termos que reproduzo aqui no voto e me excuso da leitura, julgamento publicado em 18 de maio de 2001. Nesses dois mandados de segurança, portanto, em ambas as oportunidades, consignou-se o seguinte: primeiro, as entidades foram criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira. Segundo, exercem atividade de fiscalização de exercício profissional, atividade tipicamente pública nos termos do disposto nos artigos 5º e 21 da Constituição, incisos 13º e 24º, respectivamente, e terceiro, essas entidades têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Em consequência do reconhecimento da qualidade e autarquia federal das entidades de fiscalização de profissionais, já que criadas por lei com personalidade jurídica de direito público, prestando um serviço tipicamente público de fiscalização do exercício de determinadas profissões, esse Supremo Tribunal Federal, ao que depreendo, vem então decidindo pela aplicação obrigatória a essas entidades da regra contida no inciso 2º do artigo 37 da Constituição de 88, ou seja, reconheceu que a contratação de servidores dessa espécie de autarquia deve observar o regime jurídico único previsto na Lei 8.112 de 1990. Esse entendimento está sufragado nos seguintes julgamentos: recurso extraordinário 611.947, relator eminente ministro Ricardo Lewandowski, julgamento publicado em 6 de setembro de 2011. No agravo de instrumento 791.759, relator eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento publicado em 2 de agosto de 2011. Recurso extraordinário 539.224, relator eminente ministro Luiz Fux, perante a primeira turma, julgamento de 22 de maio de 2012. Além disso,
este plenário negou seguimento à reclamação 4.645 oriunda do Estado do Espírito Santo, na qual se pugnava pela manifestação desta Corte quanto à submissão dos conselhos ao regime de precatórios, por compreender que no julgamento da ADI 1717 não foram analisadas todas as peculiaridades inerentes ao regime jurídico aplicado aos conselhos de profissionalização, especialmente no que toca à natureza dos bens que constituem o patrimônio desses conselhos. Ali, coletei da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli a ementa da decisão que também, nesta direção que acabo de sumariar, reproduzo aqui neste voto julgamento esse nessa reclamação 4645, que denegou a pretensão. De fundamental importância, entendo, prosseguindo, para a solução desta lide, também a referência ao julgamento proferido na ADI 3026, relatoria do eminente ministro Eros Grau, em que se discutiu a constitucionalidade da parte final do parágrafo 1º do artigo 79 do chamado Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994, que aplicava aos servidores da OAB o regime trabalhista e assegurava àqueles que sujeitos ao regime da Lei 8.112 de 90 a opção de nele permanecer mediante pagamento de indenização. Argumentou-se ali naquele julgamento a necessidade de que os cargos da OAB sejam supridos por concurso público, diante das circunstâncias de se tratar de autarquia, com sujeição ao regime jurídico previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A conclusão a que chegou a Corte, no caso da OAB, entretanto, foi no sentido de que a Ordem dos Advogados do Brasil não faz parte da administração indireta e, portanto, não se vincula a esse artigo 37, sendo dispensável a realização de concurso público para a contratação de seus empregados, e aqui reproduzo o trecho do voto do eminente relator naquela ocasião. Digo ainda que os demais ministros que acompanharam o voto ressaltaram as diferenças entre a OAB e os demais conselhos, especialmente pela função excepcional de defesa da ordem jurídica e da Constituição, não possuindo atribuições apenas ligadas à fiscalização dos respectivos profissionais, à finalidade corporativa, bem como asseverar destacadamente, e friso isto, que a decisão tomada não se estendia aos demais conselhos. Também naquele julgamento, tanto quanto os demais que estou aqui a citar, houve divergências, nada obstante entendo que prevalece neste tribunal o entendimento segundo o qual os conselhos de fiscalização, por exercer atividade típica de Estado, não delegável a um ente privado, são pessoas jurídicas de direito público, e dadas algumas de suas características, a essas pessoas jurídicas se aplica o regime das autarquias federais. Esse é o percurso da jurisprudência. Agora passo a examinar a reação da doutrina diante dessa controvérsia. Em regra, a literatura jurídica tem se limitado a reproduzir a natureza jurídica desses conselhos, alicerçada essencialmente na própria compreensão desse Supremo Tribunal Federal. No entanto, despontam algumas manifestações no sentido de se lhes atribuir a qualificação de entes públicos, porém não pertencentes à estrutura orgânica do Estado. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, em suas manifestações lançadas nesses autos, reconhece que as entidades de fiscalização profissional, qualificadas como autarquias especiais, têm característica que as distingue das demais autarquias, especialmente por não estarem sujeitas à vinculação ou subordinação direta ou indireta de qualquer entidade de administração pública, como só ia ocorrer com todas as demais autarquias, e por não receberem dotação orçamentária da União, direta ou indiretamente, por terem seus empregados pagos exclusivamente com os recursos arrecadados pela própria categoria e por não seguirem a regra da criação de cargos pela via administrativa. Os professores Carlos Ari Sundfeld e Jacinto Arruda Câmara lecionam
que as entidades de fiscalização profissional não devem ser tratadas como parte integrante da administração, pois, nas palavras desses eminentes autores, acompanhando uma tendência presente no direito comparado, a regulação das atividades profissionais no Brasil foi atribuída às entidades de caráter corporativo, com personalidade de direito público, mas visivelmente destacadas da burocracia estatal. Da abalizada doutrina do eminente professor Marçal Justen Filho, colho, em sede de literatura jurídica, o seguinte trecho: atribuir a esses entes a natureza de autarquia gera problemas jurídicos relevantes. Essas entidades não se subordinam ao poder de tutela jurídica do Estado brasileiro, diz o professor Marçal. A escolha, indicação e investidura nas funções de administradores dessas entidades decorre das escolhas dos integrantes da categoria. Por isso, afirmava-se que essas entidades não eram propriamente integrantes da estrutura administrativa estatal, mas manifestações da própria sociedade civil, ainda que exercitassem competências tipicamente estatais. Como se vê do relatório que fiz antes, em termos de jurisprudência, e dessa síntese que faço, citando estes autores em sede doutrinária, o reconhecimento da natureza autárquica dos conselhos de fiscalização não é suficiente para que se lhes apliquem todas as características do regime jurídico administrativo, seja no tocante a prerrogativas e privilégios, seja em relação às sujeições e restrições impostas pelas normas de direito público. Esses entes, de fato, são públicos, por determinação da própria lei que as instituiu. A maior parte das leis que criam conselhos dessa ordem atribui-lhes a personalidade jurídica de direito público. A justificativa adotada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos feitos que antes citei é de que essas entidades exercem funções que envolvem o exercício do poder de polícia, atributo que é típico do poder público e que, portanto, não pode ser delegado a um ente privado. Dentre as competências desses entes está a habilitação de pessoas para o exercício profissional, edição de regulamentos sobre a prática profissional, aplicando sanções disciplinares, entre outras atividades. Também lhe foram atribuídas prerrogativas e restrições típicas de pessoa jurídica de direito público, como a possibilidade de cobranças de anuidade, a utilização da execução fiscal para a cobrança da inadimplência, a sujeição ao controle do TSU e a contratação de seus empregados por concurso público. Por outro lado, contudo, o patrimônio desses entes não é formado por doações, por dotações orçamentárias diretas ou indiretas da União, como ocorre com as demais autarquias, e sim, inegavelmente, pela arrecadação das contribuições parafiscais pagas pelos profissionais vinculados a cada uma dessas autarquias. São mantidos, portanto, com próprios recursos. A receita, no entanto, é pública. Segundo a professora Misabel Derzi, semanticamente, a palavra parafiscalidade nasceu para designar a arrecadação por órgão, pessoa paraestatal, entidade autônoma, cujo produto não figura na peça orçamentária única do Estado, mas é dado integrante do orçamento do órgão arrecadador, sendo contabilizado, portanto, em documento paralelo ou para-orçamentário. Também seus dirigentes, é possível dizer, são eleitos de forma distinta das demais autarquias. Enquanto os dirigentes das autarquias federais, digamos, gerais, são escolhidos por uma autoridade da administração direta e são, portanto, indicados, os dos conselhos profissionais são eleitos dentre seus membros e exercem mandatos de prazo determinado, estabelecido previamente na lei respectiva de regência. Em relação ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência que acaba de citar, decidiu pela submissão dos conselhos profissionais ao artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, o qual dispõe estarem sujeitas à prestação de contas quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que utilize, arrecade, guarde, gerencia ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle, entretanto, é diferenciado em relação aos conselhos funcionais, como, aliás, se lê na Instrução Normativa 47, em vigor desde 2004, que dispõe: os responsáveis pelas entidades de fiscalização do exercício funcional estão dispensados de apresentar prestações de contas ordinárias ao tribunal, sem prejuízo da manutenção das demais formas de fiscalização exercidas pelo controle externo. Ademais, não estão sujeitas essas entidades à vinculação ou subordinação direta ou indireta em qualquer entidade de administração pública. Não recebem dotação orçamentária e, como já disse, seus empregados são remunerados exclusivamente com recursos arrecadados pela própria categoria. Com efeito, os conselhos de fiscalização profissional possuem duas atribuições essencialmente distintas. A primeira é a proteção dos profissionais a eles, aos conselhos vinculados. Nesta linha, atuam como uma espécie de organização da sociedade civil, objetivando a defesa dos interesses corporativos. A segunda lhes foi destinada pelo Estado, mediante a delegação da regulação oficial da profissão em benefício do interesse público. Nesta seara, atua com poderes de regulamentação, execução, sanção e disciplina. Habilitam pessoas para o exercício profissional, editam regulamentos sobre a prática profissional, o tema importante da deontologia profissional, aplicam sanções disciplinares, etc. É, a rigor, o poder de polícia conferido a esses organismos pelo Estado. Faria sentido atribuir-lhes, portanto, regime jurídico híbrido, congregando simultaneamente sujeições e prerrogativas de natureza pública não estatal. No sentido de que determinadas normas de direito administrativo poderão incidir sobre esses entes, já que possuem personalidade de direito público. E aqui cito as lições que colhi da obra da professora Carla Osmo e da doutrina citada. Colhi também na literatura as lições do professor Gustavo Binemboy, segundo o qual, ao tratar da natureza jurídica e do regime jurídico aplicável aos conselhos de fiscalização profissional, há de se admitir a existência de uma margem de conformação em prol dos poderes eleitos para o estabelecimento de entidades híbridas, mais ou menos próximas do regime jurídico de direito público, isto é, estejam mais ou menos vinculadas ao Estado. Nada impede, nesse sentido, que se estabeleçam regimes jurídicos mesclados, que possuam simultaneamente elementos de direito público e elementos de direito privado. Ambas as opções, por um modelo exclusivamente público, o híbrido, podem ser legítimas, disse o eminente professor em sua obra sobre o poder de polícia, ordenação e regulação. Portanto, ambas as opções podem ser legítimas desde que observados alguns parâmetros decorrentes das exigências pragmáticas e democrático-constitucionais. E cito a alongada lição que me escuso de ler. Continuo, portanto, dizendo que, nesse contexto, as normas de direito administrativo aplicáveis aos conselhos de fiscalização seriam aquelas cuja finalidade possa servir como contrapartida às funções públicas exercidas por essas mesmas entidades, assim como aquelas que digam respeito ao manejo de recursos públicos. O exercício pelos conselhos de poder e polícia, definido pelo professor Gustavo Binemboy, que já citei, como um conjunto de regulações sobre a atividade privada, exigiria, então, que lhes fosse atribuída uma ou algumas prerrogativas permissivas do exercício pleno desse poder de polícia. Nesse contexto, em que pese o assento da natureza autárquica dos conselhos profissionais pela jurisprudência, doutrina e pela legislação que os rege, que citei antes, ter-se-ia, e o tempo do verbo aqui obviamente é proposital, ter-se-ia a incidência de um regime jurídico híbrido, ora aplicando-se regras próprias de direito público, ora regras específicas para essa espécie de pessoa jurídica não compreendida na estrutura orgânica de administração. No entanto, portanto, não estou a subscrever esse hibridismo, no entanto,
A aplicação dessa moderna teoria administrativista exige a edição de novo arcabouço legislativo e, em meu modo de ver, a tanto não chegamos. Nada obstante, em 10 de dezembro de 2007, se localiza uma portaria 427 de 2007 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, instituindo uma comissão destinada a elaborar anteprojeto de lei orgânica da Administração Pública Federal e entes de colaboração. Dessa portaria, colhe-se o nome de eminentes juristas, sempre citado, professor Almiro do Couto e Silva, Carlos Ari Sumfeld, Floriano de Azevedo Marques Neto, a professora Maria Silva Zanella de Preto, entre outros que aqui estou citando, e a comissão entregou o seu anteprojeto em 16 de julho de 2009. E nesse anteprojeto, os conselhos profissionais vêm classificados como entidade paraestatal, com personalidade jurídica e direito público e submissão jurídico híbrido, no qual não se submetem às normas das entidades estatais sobre contratação administrativa e servidores públicos, devendo adotar procedimentos próprios de gestão financeira, contratação e seleção de pessoal que assegure eficiência e probidade nos termos do artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Contudo, foi um anteprojeto de lei. À luz do atual ordenamento jurídico em vigor, entendo, ao menos na percepção que auri do entendimento majoritário, ao menos até agora, deste Supremo Tribunal Federal, assentou-se a natureza jurídica e autarquia. E tal compreensão, entendo, enquanto não modificada por lei, a organização administrativa do Estado implica em reconhecer a incidência do regime jurídico de direito público aos conselhos de fiscalização profissional, inclusive no que toca ao regime de bens, exceto se a lei específica de cada entidade expressamente dispuser em sentido contrário. Decorre ainda da natureza jurídica atribuída por esse tribunal aos conselhos de fiscalização as seguintes prerrogativas: competência da Justiça Federal para processar e julgar as execuções fiscais de suas dívidas, inciso 2º do artigo 109 da Constituição, privilégio da prescrição quinquenal das dívidas, obrigatoriedade de prévia licitação para a contratação de obras e serviços e para compras e alienações, prazos processuais privilegiados. Também lhe foram atribuídas por lei prerrogativas e restrições típicas de pessoa jurídica de direito público, como a possibilidade de cobrança de anuidades, a utilização da execução fiscal, como já mencionei, bem como o também já citada sujeição ao controle do Tribunal de Contas da União. Ainda que o fato de terem seus patrimônios compostos pelas receitas provenientes de arrecadação de anuidades, taxas e emolumentos, bem como as decorrentes de aplicação de multas ou doações, legados, subvenções, etc., não implique este fato necessariamente no reconhecimento de que os bens das entidades profissionais são públicos e, portanto, impenhoráveis, trata-se de reforço argumentativo da natureza jurídica que lhe atribuiu a jurisprudência. Como afirmei recentemente no voto que proferi por ocasião do julgamento da ADI 4697, a jurisprudência deste tribunal define que a unidade cobrada por essas autarquias é tributo da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais, artigo 149 da Constituição Federal, sujeitando-se ao regime tributário pátrio. Nesta mesma linha, julgamento da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, agravo de instrumento 768577 perante a primeira turma, e no mandado de segurança 21797, voto da relatoria do ministro Carlos Veloso, cujo trecho e ementa aqui reproduzo. E também consigno doutrina a respeito desta natureza das contribuições anuais devidas pelos profissionais vinculados aos respectivos conselhos, citando a lição da professora Luísa Iquel Gamba, em obra coordenada pelo eminente magistrado Vladimir Passos de Freitas. Esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu a natureza pública dos bens
das entidades profissionais ao estender-lhes a imunidade tributária recíproca, prevista na Constituição Federal. Cito vários julgamentos nesse sentido, da lavra de Vossa Excelência, senhora Presidente, no recurso ordinário 340872, da lavra do ministro Dias Toffoli, recurso ordinário 643414, e também cito nessa direção do ministro Ricardo Lewandowski, recurso ordinário 344649, além de recurso ordinário também de nossa relatoria 969-101. Sustento ainda nesta linha que estou agora a adotar e já marcho para a conclusão, pedindo desculpas pelo alongado do voto, mas fui compelido a fazer esse percurso para, enfim, enfrentar o ônus argumentativo da conclusão. Digo ainda que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, Lei 13.242 de 2015, para o ano de 2016, tenha esta lei expressamente excluído, inciso 2 do artigo 5º, os conselhos de fiscalização de profissão dos orçamentos fiscal e orçamento da Seguridade Social, não depreendo e não verifico nessa exclusão orçamentária óbice a adoção do regime de precatórios. Isto porque as contribuições arrecadadas pelos profissionais são destinadas especificamente aos conselhos aos quais estão vinculados. Portanto, a destinação da contribuição é direta e vinculada ao conselho que a instituiu e que ele impõe a cobrança para o custeio do próprio conselho. E mesmo que as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas sejam tributos criados dentro da competência legislativa da União, não seguem a mesma lógica do recolhimento dos demais tributos da União, não compreendendo o conjunto das receitas públicas destinadas ao financiamento geral da União e da satisfação das necessidades públicas de toda a sociedade. São o que Leandro Paulsen denomina de tributos teleológicos. Isso está na obra Contribuições, Teoria Geral e Contribuições em Espécie, Leandro Paulsen e Andrei Pitten Veloso. Estou citando a segunda edição de 2013. São tributos teleológicos, ou seja, marcados pela sua finalidade, pois servem de instrumento para realizar um fim específico, ou seja, o de custear o serviço de fiscalização dos conselhos e as atividades que promovam o interesse de suas categorias. Nesse contexto, reputo possível a aplicação aos conselhos de fiscalização profissional o disposto no parágrafo 5º do artigo 100, que menciona a obrigatoriedade de inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de suas dívidas passivas a ser realizada mediante a inclusão, mediante o regime de precatórios. Entendo que o regime de precatórios existe mesmo, dentre outras funções, para preservar a necessidade de previsão do pagamento de dívida e dívida pública, evitar que a constrição de valores ocorra para o pagamento de dívidas individualizadas e afete a prestação de serviço público, e observar o princípio da isonomia entre credores desse tipo de dívida. E assim, acolho nesta direção pronunciamento do ilustre ministro Joaquim Barbosa, quem tenho a honra de suceder nesta cadeira perante esta Corte, proferido na reclamação 3.982, que aqui cito. No caso dos autos, a dívida ultrapassava 3,5 milhões de reais, quando da expedição do precatório em 2013, se exigida nos moldes da execução por quantia certa. E não há dúvida que, feita diretamente a cobrança, poderá afetar o regular funcionamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e a consequente prestação do serviço público essencial que lhe incumbe, demonstrando a necessidade de previsibilidade orçamentária contemplada pela essência do regime de precatórios. Aqui acolho o que apropriadamente ressaltou o eminente Procurador-Geral da República, segundo o qual a sistemática dos precatórios não implica um não pagar, pois ao Estado não é dado eximir-se do cumprimento de dívidas judiciais. É sim, são palavras do eminente Procurador-Geral da República, um imperativo de pagamento imediato no primeiro momento em que a sistemática complexa do Estado, sujeita a axiomas de direito financeiro, o permite, com o mínimo de espera do credor.
No entanto, no atual contexto legislativo e jurisprudencial, não se afigura, e aqui, portanto, estou a divergir do parecer da Procuradoria-Geral da República, não se afigura necessária a previsão legal específica, porquanto o regime de precatórios decorre do reconhecimento da natureza jurídica de autarquia atribuída, pelo que entendo, pela jurisprudência majoritária desse tribunal, pelo menos até o momento, atribuída por esse tribunal aos conselhos de fiscalização profissional, além dos funcionamentos que já expus. Ademais, noto que os documentos acostados pelo COREN, Conselho Regional da Enfermagem do Rio de Janeiro, admitido no feito na qualidade de amicus curiae, indica que a Justiça Federal, pelo menos do que ali se depreende, está adaptada à solução que agora estou propondo a esta causa, porquanto consta expressamente da Resolução 438 do Presidente do Conselho da Justiça Federal, um conjunto de regras para a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor em face de conselhos de fiscalização profissional, e aqui reproduzo o trecho desta resolução. O reconhecimento da necessidade que seja observado o artigo 100 da Constituição Federal nos pagamentos de dívida dos Conselhos de Fiscalização Profissional implica necessariamente no processamento da execução contra si pelo rito do atualmente vigente artigo 535 do CPC, que substituiu a previsão do antigo artigo 730 do Código de 73, que vigia a época do ajuizamento, da execução e da interposição do recurso ordinário. Nesta orientação, estou também indicando que o próprio Superior Tribunal de Justiça, e aqui cito do ilustre ministro Herman Benjamin, o julgamento em agravo do instrumento do recurso especial 1.574.059, publicado em 5 de setembro de 2016, estou indicando que também o STJ tem entendimento consolidado de que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se ao regime jurídico de direito público, e as execuções são, então, submetidas aos dispositivos que acabo de citar com simetria de rito. Então, senhora presidente, pedindo mais uma vez escusas pelo alongado da exposição que trago, voto pelo desprovimento do recurso ordinário e, se esse for o entendimento eventualmente majoritário, irei adiante propor, se for o caso, a tese. Portanto, voto pelo desprovimento do recurso. Presidente, por favor. Se eu puder ter a palavra para fazer algumas ponderações. Tem a palavra. Começo dizendo que o relator, o ministro Luiz Edson Fachin, fez uma garimpagem considerada a nossa jurisprudência. E concordamos com tudo que foi lançado por Sua Excelência em termos de premissas. Realmente nós temos esses conselhos que são autarquias especiais, que costumam dizer autarquias corporativistas como pessoas jurídicas de direito público. A personalidade é realmente de pessoa jurídica de direito público. E a submissão dos conselhos a regras constitucionais, e penso, e Sua Excelência também o fez, né, a regra constitucional da fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Penso, já aí talvez num aporte às premissas do relator, a submissão ao sistema de concurso público para a regimentação do pessoal. Reconheço que esses conselhos, eles são órgãos dotados do poder de polícia, dotados inclusive do poder arrecadador, quanto ao registro dos profissionais ou dos segmentos econômicos. Mas cabe indagar, presidente, esses conselhos estão submetidos ao capítulo da Constituição, capítulo 2, do título 6, que versa finanças públicas.
estão submetidos aos artigos 163 e 169 da Constituição Federal. São órgãos dotados de orçamentos em si, recebem aportes, no caso do Poder Central, que é a União, a resposta é negativa. Mas há mais, se formos ao artigo 100 da Constituição Federal, nós vamos ver que o sistema de precatório diz respeito a pagamentos a serem feitos não pelos conselhos, autarquias especiais, mas pelas fazendas públicas. Se entendermos que os conselhos integram o conceito de fazenda pública, nós vamos até mesmo estender possíveis débitos existentes a ela, fazenda pública. No caso, a fazenda pública federal, porque não poderíamos cogitar aí de conselhos como órgãos de fiscalização, nem estaduais, nem muito menos municipais. E quando me refiro a estaduais, eu insiro também o Distrito Federal. Não tendo os conselhos orçamentos, como é que fica a expedição do precatório? Como é que fica em si a exigência de dotações orçamentárias e até mesmo de criação de créditos adicionais? Como é que fica o disposto no parágrafo 6º do artigo 100, no que versa dotações orçamentárias e créditos abertos consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferia a decisão exequente determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação de orçamentária do valor necessário à satisfação de seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Pela primeira vez, estamos a nos defrontar com essa situação. Saber se débito de conselho fiscalizador, e fiscalizador no caso profissional, se esse débito em si, ele é executável como débito em geral ou como débito da fazenda. Se eu não posso incluir os conselhos no grande todo representado por fazenda pública, não tenho como dizer aplicável na espécie o artigo 100. Por isso é que penso que sinaliza bem a Procuradoria-Geral da República quando conclui pelo afastamento desse sistema especialíssimo, que é o sistema de precatório, quanto a pagamentos devidos, não pela fazenda, mas especificamente por cada qual dos conselhos corporativistas, como eu disse, ou pelos conselhos que consubstanciam, reconheço, autarquias especiais. Numa interpretação sistemática dos dispositivos da Constituição Federal, concluo que o artigo 100 é inaplicável em se tratando de débito de conselho. Por isso, com a vênia do relator, já adianto o ponto de vista, para não ter que voltar ao microfone, com a vênia do relator, provejo o recurso interposto para que a execução se faça na forma que eu diria gênero do Código de Processo Civil e não considerado o disposto no artigo 535 desse mesmo diploma. Como voto? Agradeço a Vossa Excelência. Tomamos votos, portanto, a partir do ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra. Boa tarde, ministra-presidente, ministros, ministro. Eu queria inicialmente registrar, como bem salientado pelo belíssimo voto e completíssimo voto do ministro relator Edson Fachin, a controvérsia existente não só, e acho que aí
a importância da discussão, não só sobre a natureza jurídica, que, como Vossa Excelência bem colocou, o Supremo Tribunal Federal já declarou como autárquica, mas a questão das consequências dessa natureza jurídica, porque não há, acredito, não há dúvidas de que mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo declarado a natureza autárquica, a natureza dos conselhos é uma natureza sui generis. Exatamente em virtude disso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar anteriormente e ao declarar o artigo na ADI 1717, na Lei 9649, ao declarar a natureza autárquica, o Supremo se fundou na questão da indelegabilidade da atividade típica do Estado. Não ampliou essa discussão, até porque não era aquele o momento adequado para tanto, mas o Supremo Tribunal Federal, ele se fundou na questão dessa indelegabilidade do exercício do poder de polícia na fiscalização da atividade privada dos membros de cada uma das categorias. Então, dessa, logicamente, caracterização dos conselhos como pessoas de direito público, em virtude disso que decorreu naquele momento a atribuição da sua natureza autárquica. Agora, essa natureza, a questão da natureza autárquica, é importantíssima para a aplicação de alguns preceitos já assentados também em outros julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal, preceitos contidos no artigo 37 da Constituição, regras constitucionais, os princípios da moralidade, da impessoalidade, a questão salientada pelo ministro relator, a necessidade do concurso público, a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União. Agora, as peculiaridades dos conselhos profissionais, elas, entendo eu, com a devida vênia do ministro relator, as peculiaridades dessa natureza híbrida dos conselhos profissionais permitem uma análise caso a caso do que significou a atribuição de sua natureza autárquica pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há a possibilidade, o próprio Supremo Tribunal Federal, como salientou também o ministro relator, já o fez em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, há a possibilidade, em virtude das peculiaridades desses conselhos profissionais, do afastamento de algumas regras que se impõem ao poder público em geral, e no caso específico, a Fazenda Pública. Então, em virtude disso, em virtude dessa natureza peculiar dos conselhos profissionais, entendo que a pergunta essencial que deve ser feita decorre automaticamente do fato de ter-se dado aqui nessa Corte a característica ou a natureza jurídica de autarquia, a obrigatoriedade do regime de precatórios? Entendo que não. Por uma série de peculiaridades que leva a essa natureza híbrida. Os conselhos profissionais, eles gozam de ampla autonomia e independência. Eles não estão submetidos ao controle institucional, político e administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles estão na estrutura orgânica do Estado. Eles não estão previstos, como salientou o ministro Marco Aurélio, eles não estão previstos no orçamento, na peça orçamentária, na previsão orçamentária. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura, designação dos seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira, ou poderíamos chamar um orçamento interno. Eles não passam, como todos os demais órgãos do Estado, não passam por uma programação orçamentária, pela lei orçamentária, não passam pelo Congresso Nacional, dando essa definição. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal, de administração. Não há, no caso de se adotar os precatórios,
não há nenhuma possibilidade em relação a esses conselhos da aplicação da sanção pelo não cumprimento dos precatórios, como que se decretaria uma intervenção federal nos conselhos se não há previsão constitucional ou previsão legal. Os recursos dessas entidades, elas são provenientes, como salientado aqui, tanto pelo ministro relator quanto pelo ministro Marco Aurélio, são provenientes de contribuições parafiscais, pagas pela respectiva categoria, não são destinados recursos orçamentários da União, ou suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. Há, então, essa natureza sui generis, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal anteriormente na questão da autarquia, seria uma autarquia sui generis, como também não é novidade no sistema administrativo brasileiro. As agências também foram reconhecidas como autarquia sui generis. Aqui nós teríamos mais uma espécie mais híbrida ainda. Essa sistemática de precatórios, ela consubstancia um mecanismo para que valores devidos pela fazenda pública, decorrentes de condenações judiciais, e não me parece possível incluir os conselhos no conceito de fazenda pública, como salientou o ministro Marco Aurélio, mas para que os valores devidos pela fazenda pública, decorrentes de condenações judiciais, sejam previamente incluídos no orçamento e pagos no exercício seguinte, em observância ao princípio da programação orçamentária, para que a programação orçamentária respeite a impessoalidade. Os conselhos não participam da programação orçamentária, não integram o orçamento da União. Pelo que me parece, com a devida vênia, não existir razão constitucional legal para que sejam submetidos ao regime de precatórios. Mas eu vou um pouquinho mais adiante, e aqui destacando o que destacou também a Procuradoria-Geral da República, o ilustre Procurador-Geral da República aqui presente, o doutor Janot, que a submissão dos conselhos ao regime de precatório, diferentemente do verificado em relação ao recrutamento de servidores para o concurso público, a fiscalização por órgãos de controle externo, não seria consecutário lógico do reconhecimento de sua natureza pública e autárquica. Na verdade, a sistemática de precatórios constituiria exceção ao imperativo de observância imediata e precípua das decisões judiciais. E exatamente nesse tópico que eu gostaria de fazer algumas reflexões. Não bastasse a natureza sui generis dos conselhos, não bastasse isso, nós temos que levar em conta, e essa Corte, em julgamento de várias ações diretas, essa Corte, eu cito algumas para dar uma apressada, a ADI 4357, 4372, aí a 4425, que foi a grande discussão em relação à emenda constitucional 62, perdão. Essa Corte, nos votos de todos os ministros, mesmo os ministros vencidos naquele momento, mas todos os ministros salientaram, em primeiro lugar, a excepcionalidade do regime de precatórios. Então, a extrema excepcionalidade, no sentido de que a própria Corte deveria interpretar qualquer aumento de restrição ao cumprimento de uma decisão judicial, vale dizer, qualquer endurecimento do regime de precatórios deveria sempre interpretar de forma restritiva, deveria sempre interpretar em consonância com os princípios, e isso foi salientado muito no voto do ministro redator, ministro Luiz Fux, deveria sempre interpretar em consonância com o princípio da isonomia e da separação de poderes, porque o regime de precatórios
ele é constitucionalmente previsto, mas ele é, obviamente, uma restrição ao Poder Judiciário. Ele é uma restrição ao cumprimento imediato das decisões judiciais. Nesse sentido, por exemplo, o ministro Aires Brito, ao se referir entre aspas, a via crucis do precatório, apontou a impossibilidade de ampliação de restrições à aplicação do regime de precatórios, dizendo que depois de todo um demorado processo judicial em que o administrado vê reconhecido o seu direito de crédito contra a Fazenda Pública, ainda teria que aguardar mais um período, ou seja, que qualquer restrição às decisões judiciais ou qualquer ampliação, endurecimento em regime de precatórios, importaria contratura, disse o ministro Aires Brito, no princípio da separação de poderes. No caso, também dizendo ele, em desfavor do poder judiciário. Da mesma forma, na ADI 3453, a ministra Carmen Lúcia salientou a mesma questão em relação à necessidade da análise mais detalhada na ampliação de restrições a serem aplicadas no regime de precatórios, colocando que impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada não deveriam ser aceitas. Isso na ADI 3453 e da mesma forma, nossa presidente, na ADI 4425, ao declarar inconstitucional a emenda constitucional 6209, colocou a impossibilidade, em virtude do caráter excepcionalíssimo do regime de precatórios, da imposição de maiores restrições ao cumprimento das sentenças judiciais. Disse a ministra Carmen Lúcia à época, abre aspas, também queria rapidamente dizer que, para mim, o acesso à justiça significa chegar ao Poder Judiciário e ter uma resposta do Poder Judiciário, nos termos da Constituição, e ter a execução desse julgado, o que é próprio do princípio do acesso ao Judiciário, que é cláusula pétrea da Constituição. Não me parece, portanto, em virtude dessa característica que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu em relação ao regime de precatórios, e fiz questão de salientar especificamente a ADI 4425, porque nós devemos, entendo, com a devida vênia às opiniões em contrário, compatibilizar o que o tribunal entende pelo regime de precatórios com a natureza autárquica que foi concedida a esses conselhos. Então, não me parece ser possível, da mesma forma que o tribunal não entendeu ser possível a extensão de restrições ao regime de precatório já aplicado à Fazenda Pública, não me parece ser possível aplicarmos uma interpretação extensiva ao regime de precatórios, para que, mesmo sem previsão expressa, possa ser aplicado aos conselhos. A excepcionalidade do regime de precatórios, que significou, naquele momento da Constituinte, significou uma opção do legislador constituinte em diminuir, e essa é a verdade, o regime de precatórios diminui a vigência e eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado, porque elas não podem imediatamente ser executadas. Isso foi uma opção. Essa opção me parece que deve ser sempre interpretada de maneira absolutamente restritiva, não podendo ser estendida essa opção, no caso presente, aos conselhos, aos conselhos no geral, aos conselhos profissionais em geral. Mesmo porque devemos lembrar que essa extensão, além de acabar restringindo mais
ainda a vigência e eficácia de decisões judiciais já transitadas em julgado, ela é sempre prejudicial ao credor. O regime de precatório já foi qualificado pelo ministro Marco Aurélio, também na ADI 4425, como famigerado. Pelo ministro Fux, na mesma ADI, como símbolo vergonhoso do pagamento de dívidas pelo Estado. O próprio saudoso ministro Theory, tenho a honra aqui de substituir, salientou nessa mesma ADI 4425 que se tratava o regime de precatórios da diminuição da autoridade do Poder Judiciário e salientou a falência do regime de precatórios. Indagava à época o saudoso ministro Theory que direito era esse do credor se não podia exigir a prestação. Que autoridade é essa do Poder Judiciário que não tinha meios de impor o cumprimento das condenações pecuniárias? A reconhecida falência do primitivo sistema de pagamento dos precatórios judiciais. Mesmo, e por isso salientei de início que na ADI 4425, tanto os ministros que votaram pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, quanto aqueles que votaram pela constitucionalidade da emenda, como foi o caso do ministro Theory, apontavam a falência do regime de precatórios e que ele significa a diminuição da autoridade do Poder Judiciário na vigência e eficácia das suas decisões. Dessa forma, me parece que, diante do artigo 100, diante do que o próprio Supremo Tribunal Federal já, numa sequência de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu ser o próprio regime de precatórios. Me parece não haver possibilidade de extensão, uma interpretação extensiva para que os conselhos profissionais passem a também, suas dívidas, passem a ser regidas pelo regime de precatórios. O caráter, e volto aqui já concluindo, o caráter sui generis, portanto, híbrido dessas entidades, exige uma cautela no exame de todas as implicações decorrentes da sua caracterização a priori como pessoa jurídica de direito público. Esse plenário, em futuro, julgará, inclusive, uma ADI de relatoria da ministra-presidente, a questão da possibilidade de contratação seletista pelos conselhos, a questão da impenhorabilidade dos bens, como foi dito pelo nobre ministro relator, mesmo se nós atribuirmos aos bens titularizados pelos conselhos a impenhorabilidade, isso não afasta de maneira alguma a possibilidade de cobrança de suas dívidas, de execução das decisões judiciais pelo regime normal e não pelo regime de precatórios. Não há, mesmo na garantia de impenhorabilidade, se houver fixação definitiva por essa Corte em relação aos conselhos profissionais, não há obrigatória submissão ao regime de precatórios, pois, como a doutrina bem aponta, são conceitos e institutos distintos. Por todos aqui citados, eu cito o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, da Universidade de São Paulo, nosso colega, meu colega, do ministro Toffoli, que analisando a questão de bens públicos, função social e exploração econômica, que por sinal foi a tese que ele defendeu e venceu o concurso para professor titular de Direito Administrativo, colocou, abre aspas, mais do que um regramento específico de execução, mesmo que de âmbito constitucional, o que parece arrimar a restrição à penhora do bem público é a impossibilidade de, mesmo por ordem judicial, se suprimir um bem consagrado a uma finalidade pública
submetendo-o ao regime de praxe e leilão, sem a preocupação com a continuidade da atividade a que ele se encontra consagrado. E isso independe do devedor se submeter ou não à regra de precatórios. Fecha aspas. Ou seja, a própria existência de patrimônio impenhorável por parte do devedor, mesmo que venha a ser reconhecido, porque ainda não há posição pacífica em relação aos conselhos, não justifica, por todas as razões anteriormente expostas, e com, novamente, devida vênia ao ministro relator, não justifica a modificação do rito processual de execução. E entendo muito menos a extensão de um sistema de pagamentos excepcionalíssimo, que é o pagamento no regime de precatórios, expressamente previsto na Constituição, e exatamente porque esse sistema, como criado, só pôde ser previsto na Constituição pelo legislador constituinte, uma vez que qualquer previsão posterior seria um atentado contra a vigência e eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado. Pelo exposto, dou provimento ao recurso, entendendo que a satisfação da dívida passiva dos conselhos de fiscalização profissional deve ser processada pelo rito do cumprimento de sentença, sem necessidade de observância do sistema de pagamento por precatórios. Caso prevaleça, já falo a tese ou aguardo? Não, porque a primeira, inclusive, a verdade, então, temos que ver, porque já há um então, voto de assim como o voto, presidente. Pois não, senhores ministros, em razão do horário, suspendo por 30 minutos na forma regimental e voltamos para a continuação da colheita dos votos. Muito obrigada.